E aí, pessoas assistidores de vídeos, Mateus 20, 23, Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Tem um contexto aqui da mãe dos discípulos que pedia esses lugares para eles e talvez uma posição de glória diante de Deus. E que a gente precisa entender é que Jesus não nos chamou para ser estrela da igreja, chamou para ser luz do mundo, e são coisas totalmente diferentes. Então, não é para que a gente tenha glória, não é para que a gente seja exaltado, mas que Ele seja exaltado e Ele seja glorificado através da nossa vida. A vida que a gente leva, aquilo que a gente faz, não é para que Deus possa nos erguer, nos levantar, mas para que a gente possa revelar quem Deus é, a glória de Deus, que de alguma forma tocou meu coração, de que alguma forma me chamou para o serviço, estabeleceu pela graça dele, pela bondade dele, um relacionamento diferente. Então, quando a gente é chamado a servir a Deus, servir com Deus, servir Jesus, a gente estabelece um novo relacionamento com Deus e a ótica das coisas mudam. Não para ser estrela da igreja, mas para que a glória de Deus seja revelada através de nós, em nós. Então, só de acontecer isso, só de Deus nos dar esse tipo de oportunidade, a gente entende que o nosso lugar do mundo mudou. O simples fato de poder servir a Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do mundo, faz com que todo o resto tenha valor de nada. A gente talvez não vai ver mais o nosso emprego como veria ou os nossos objetivos como veria, porque agora a gente entendeu que Deus nos concedeu a honra de o servir, de ser imitador de Jesus. A regra e aquilo que a gente deve fazer é imitar Jesus, que já nos disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, o próprio Jesus, aquele que lavou os pés dos discípulos. Então, se a gente entender que a gente como igreja, a gente como cristão, a gente precisa olhar sempre para Jesus, para ser semelhante a Cristo, e entender quando ele fala que ele veio para servir, não para ser servido. Então, da mesma forma, a gente veio para servir o outro, não para ser servido. O mundo não gira em torno da gente. A gente não é a estrela maior de Belém, Jesus que é. Então, para a gente conseguir viver a nossa vida bem, para a gente conseguir estabelecer um relacionamento bom com Deus, a gente precisa sempre olhar para Jesus, ver como Jesus agia, quem Jesus era, imitar o Cristo e não pensar que a gente é merecedor de glória nenhuma. Eu não sou merecedor de glória porque eu faço isso ou aquilo e porque grande parte da minha vida eu posso falar que servi a Deus. A glória é dele porque ele que me chamou. Pela graça de Deus sou o que sou. Não é porque ele viu mérito ou ele viu capacidade em mim. Ele me deu a capacidade de fazer coisas para ele. E não é que eu seja estrela de igreja. Não é para que a gente seja estrela, não é para que a gente seja exaltado. Porque se a gente, de alguma forma, ser exaltado no evangelho e gostar disso, não é o evangelho que a gente prega. É nós mesmos, é nossa atenção, é nossa bondade, tudo nosso. Então, o encontro com Deus precisa gerar em nós um coração que se curva a Cristo, se curva ao serviço a Deus, sem pensar que a gente é digno de qualquer honra e de qualquer glória. Eu quero me assentar à direita de Deus, Pai. Eu me contento em simplesmente ser aquele a que Deus chamou. Mesmo que seja para sentar, sei lá onde, mesmo que seja para sentar no chão. O que importa é a gente ter o entendimento de que a nossa vida muda cada dia que a gente se dispõe a servir a Deus. Pregando? Nem sempre. Cantando? Nem sempre. Tocando? Nem sempre. Amando. Amando o outro, tendo respeito pela vida do outro, tendo Deus como referência de amor, sendo aquele que Deus falou, seja luz do mundo. Então, é entendimento que Deus nos deu a capacidade de levar a luz aos outros. Não porque a gente tem luz própria, mas Ele colocou a luz em nós. Ser imitador de Jesus. E Jesus teve um Getsemane, Jesus teve um Judas que traiu, Jesus teve um soldado que bateu, Jesus teve um discípulo que o negou, Jesus foi rejeitado. E às vezes a gente tem que olhar para a história de Cristo para saber o que está acontecendo com a gente,
para que aí Cristo possa trabalhar. É óbvio que às vezes a gente pensa, já entendi sobre isso, Jesus. Tipo, uma coisa que eu estava vivendo, que eu falei assim para Jesus. Eu já entendi sobre rejeição, por que você tem que me explicar isso tantas vezes? Não sei, mas provavelmente ele quer falar para que algum dia eu entenda o que ele está falando e aí talvez ainda não entendi aquilo que Jesus falou. Então, muita gente, pode ser que tem gente que assistiu esse vídeo e foi traído, e Jesus vai falar sobre traição, vai falar sobre sofrimento, vai falar sobre a dor da traição, vai falar que ele quer te curar de um sentimento que a traição te levou a ter, porque ele também foi traído. Você se torna mais parecido com Cristo quando você entende que um sofrimento que você viveu é semelhante ao de Cristo e você pensa, como Cristo lidou com isso? Como eu me tornei mais parecido com Cristo diante disso? Então, nem sempre nosso sofrimento vai ser ruim se a gente apontar para Jesus. Está se sentindo rejeitado? Alguém te rejeitou? Está sofrendo por rejeição? Você se dedicou? Você fez o que podia? Cristo é bem melhor que a gente. E foi rejeitado. Cristo era o puro amor. Cristo só quis o bem. Cristo veio para servir os outros. E foi rejeitado. Cristo foi traído. Então, se a gente foi traído, se a gente foi rejeitado, precisa olhar para Jesus, que ele vai nos ensinar coisas que talvez a gente não aprenderia se não tivesse sido rejeitado, se a gente não tivesse sido traído, se a gente não tivesse sido humilhado, se a gente não tivesse sido abandonado. A oportunidade de se assemelhar a Cristo. E aí, o que está acontecendo na sua vida que te leva a se assemelhar a Cristo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento? Deus possa abençoar a sua vida, te levar para perto dele, porque a coisa mais importante desse mundo é nos manter firme em Deus e deixar que Deus molde os nossos pensamentos, as nossas prioridades e transforme o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de querer, o nosso jeito de planejar no nosso futuro. Porque de nada adianta ter futuro se não for com Deus. Tchau! Até a próxima. Voltarei, que Deus quiser, eu ficarei firme aqui.